Saudações, meus caros! Alguns dias atrás eu apresentei aqui no canal um projeto que estou desenvolvendo com outras duas colegas, chamado Brinquedos que Ensinam. Nesse projeto, a ideia é que estudantes do segundo ano do ensino médio desenvolvam no percurso formativo dentro desse novo currículo do ensino médio, esse percurso formativo voltado para o empreendedorismo, que eles desenvolvam brinquedos que tenham caráter pedagógico. A ideia desse projeto é nós desenvolvermos tanto questões técnicas, teóricas, sobre a questão do empreendedorismo, como organização, planejamento, criação, criatividade, publicidade, enfim. E, para esse projeto, nós pensamos nessa questão prática, em que os alunos tivessem que criar alguma coisa, desenvolver um projeto e depois apresentar para a comunidade escolar. Esse projeto lida com uma prática que eu estou acostumado, que eu tenho interesse há bastante tempo, que é justamente a criação de produtos pedagógicos, de materiais que sejam ao mesmo tempo lúdicos, que tenham a questão da diversão, mas que ao mesmo tempo ensinem alguma coisa. No meu caso, eu já desenvolvi diversos jogos para tratar de diferentes assuntos dentro do ensino de história. Sendo assim, eu resolvi elaborar esse mini curso tanto para ajudar os estudantes que estão nesse processo de desenvolvimento dos seus brinquedos pedagógicos com esse projeto na nossa escola, mas também com a ideia de tentar ajudar alguns colegas que queiram criar também os seus materiais pedagógicos para as suas turmas, para os seus alunos. Para seguir esse objetivo, eu dividi essa proposta de um pequeno curso em 5 partes, pensando em alguns elementos fundamentais nesse processo de criação. Eu tentei organizar a minha experiência para compartilhar com vocês esse caminho. Então, eu coloquei aqui na descrição do vídeo quais serão os assuntos dessa série. E nós vamos começar, então, com a definição central sobre o nosso brinquedo, nosso material pedagógico. A definição dos temas e, já que ele é um brinquedo pedagógico, das aprendizagens que vão estar envolvidas durante a atividade lúdica. No nosso primeiro vídeo, nós vamos tratar de uma questão central, que vai definir toda a nossa produção posteriormente, a definição do tema e das aprendizagens que esse nosso brinquedo, esse nosso material pedagógico, irá envolver. Antes de começar, eu preciso fazer uma pequena observação. Quando nós utilizamos a palavra brinquedo, algumas pessoas pensam simplesmente no caráter de diversão. Por exemplo, algumas pessoas pensam que um jogo não é um brinquedo porque ele tem regras mais complexas, porque ele traz, às vezes, a questão de competição, de rivalidades, enfim. Mas é importante lembrar, a ideia do brincar e esse material, esse brinquedo, então, que vai proporcionar essa atividade lúdica, ela envolve a questão, basicamente, da diversão, de que a pessoa tenha um momento relaxante, um momento de prazer. Sendo assim, o indivíduo ele pode ter o seu momento de diversão, tanto jogando uma partida complexa de xadrez, quanto simplesmente brincando de boneco com outras pessoas. Então, a ideia de brincar aqui, ela envolve simplesmente esse ambiente, esse clima de diversão, de relaxamento. Da mesma forma, a compreensão sobre o que é pedagógico também precisa ser um pouco ampliada. Nós devemos entender, nós devemos lembrar que a gente aprende diferentes coisas em diferentes situações. Quando nós estamos negociando uma regra sobre um jogo, quando nós estamos ensinando para outra pessoa alguma brincadeira específica, nós estamos lidando sim com aprendizagens, com conhecimentos, com habilidades que são importantes para nós. Feitas as nossas observações iniciais, vamos para a primeira etapa da nossa criação, que muitas vezes é uma das partes mais difíceis, onde a gente acaba se complicando um pouco. Então eu separei aqui algumas dicas para ajudar nessa definição sobre o tema, sobre o assunto que o nosso brinquedo vai tratar. A primeira dica que eu dou para vocês é que vocês escolham temas que vocês gostem, temas que envolvam vocês, temas que vocês acreditam
que vocês tenham certo domínio. Por quê? Ah, ao longo do processo de criação, vocês vão acabar ensinando para as outras pessoas, através do brinquedo que vocês estão criando, aqueles conhecimentos que vocês têm sobre esse assunto. Então, evidentemente, quanto mais vocês souberem, mais vocês vão poder articular e criar esse ambiente, esse cenário que facilite essa aprendizagem. Então, para que as outras pessoas aprendam contigo, é necessário primeiro que tu se sinta à vontade falando sobre aquele tema, apresentando aquele tema para as outras pessoas. Nesse sentido, nós temos que pensar também que o nosso tema, o assunto desse brinquedo que nós vamos colocar, ele deve ser de fácil assimilação, ou seja, que o nosso público entenda de primeira, que ele entenda claramente sobre o que nós estamos tratando. Olha, esse brinquedo que eu estou apresentando aqui, ele quer tratar sobre tal assunto. Pense na perspectiva do seu público. Teoricamente, ele não conhece tanto sobre o tema que você escolheu quanto você mesmo. Então, é importante encontrar algum elemento comum, algum elemento conhecido sobre o tema que você escolheu para começar a dialogar então com esse público. Nessa mesma perspectiva, é importante lembrar que o seu assunto deve despertar uma curiosidade inicial sobre o material que você está propondo. O seu brinquedo, o seu jogo, ele deve despertar vontade de jogar, ele deve despertar uma vontade de saber o que vai acontecer naquela brincadeira, de repente ter um desafio específico, algo que desafie a coordenação dos estudantes, algo que desafie a lógica deles, algo que eles saibam que vai envolver uma espécie de competição divertida, por exemplo. Então, o seu tema deve proporcionar essas possibilidades. Falar sobre assuntos que estão sendo bastante comentados na mídia atualmente, falar sobre aspectos como mitologia, sobre grandes mistérios, relacionar o seu material com assuntos que estão no cotidiano do seu público, de repente, são estratégias para desenvolver essa curiosidade. É importante lembrar também que qualquer brincadeira, qualquer atividade lúdica, ela é, na verdade, uma simulação de alguma coisa, de alguma situação que existe no real, que existe no nosso cotidiano. Quando uma criança está brincando com uma boneca, quando uma criança está jogando dama, xadrez, por exemplo, ela está lidando com elementos que fazem parte da realidade. Então, ela está simulando uma competição com alguém, ela está simulando que é um bombeiro, que é um soldado, que é a mãe de uma criança, enfim. Então, pense num assunto, num tema que consiga simular alguma situação, que consiga simular uma realidade, que consiga simular a necessidade de algum cálculo matemático, uma situação que simule um evento típico da física, da química, por exemplo. Então, é importante lembrar que o seu tema deve proporcionar essa possibilidade de fantasiar sobre a realidade, como se o seu jogo, o seu brinquedo fosse proporcionar um cenário para que o seu público consiga simular uma situação que para ele seja interessante por algum motivo. E por fim, uma dica fundamental: pense em definições claras sobre o seu tema. Às vezes a gente pensa, por exemplo, em falar sobre um jogo que envolva a Segunda Guerra Mundial. Eu quero que meu aluno aprenda a Segunda Guerra Mundial com esse material aqui. Por que provavelmente isso vai dar errado? Porque existem diferentes cenários que envolvem a Segunda Guerra Mundial. Diferentes países, diferentes situações, diferentes contextos, então vai ser muito difícil conseguir simular algo em que realmente o aluno se envolva dentro de todo esse assunto extremamente interessante que é a Segunda Guerra, se você não buscar se aprofundar em nenhum desses aspectos. Sendo assim, quanto mais específico for o tema que nós formos trabalhar, mais fácil vai ser para a gente
construir um cenário em que o nosso público consiga se imaginar naquela situação. Ao mesmo tempo em que nós pensamos o assunto que nós queremos abordar no nosso material, também é importante a gente pensar sobre quais aprendizagens vão estar envolvidas dentro daquela brincadeira, dentro daquele momento lúdico. Bom, primeira questão importante: toda brincadeira ensina alguma coisa. Como eu disse anteriormente, quando a gente está negociando uma regra com outro participante daquela brincadeira, quando nós estamos aprendendo, quando nós estamos dialogando com alguém sobre as regras, sobre como a gente vai começar aquela brincadeira, todos esses passos envolvem socialização, raciocínio. Então, simplesmente por estar na brincadeira, o seu público já vai aprender alguma coisa. E esse ponto já nos leva para a nossa segunda dica, que é pensar então nessas diferentes situações e diferentes conhecimentos que vão envolver essa atividade lúdica. O teu brinquedo, o teu jogo, ele vai envolver a socialização, ele vai envolver a compreensão das regras, ele vai trazer informações diferentes, por exemplo, sobre o contexto que tu quer colocar dentro do teu jogo, sobre as peças, de repente, que tu está colocando no teu jogo. E todas essas questões vão envolver aprendizagens. Além disso, o teu brinquedo pode envolver questões específicas como coordenação motora, como raciocínio lógico, como estratégia no jogo de xadrez, por exemplo. Enfim, cada mecânica que tu vai colocar dentro do teu brinquedo vai envolver algumas aprendizagens, algumas habilidades específicas. Então, tenha em mente todos esses aspectos para que você possa explorar eles de maneira diferente para proporcionar ali as diferentes aprendizagens. Um ponto importante para nós falarmos quando pensamos sobre brinquedos que ensinam é que esse brinquedo ele tem a proposta justamente de ensinar o nosso público alguma coisa. Então, é importante evitar exigir que esse público tenha certos conhecimentos específicos antes dele começar a jogar. Por exemplo, quando a gente lida com um quiz, por exemplo, que vai exigir algum conhecimento específico sobre eventos da Segunda Guerra, que vai exigir que o participante do jogo conheça personagens específicos dentro daquele contexto histórico que a gente quer ensinar, por exemplo. Nós já estamos limitando as pessoas que vão poder participar efetivamente daquele jogo. Por exemplo, para os professores, se o teu aluno não entendeu muito bem aquelas questões de física e tu vai fazer com que o teu aluno tenha que saber sobre essas questões para que ele possa jogar, para que ele possa ter condições, por exemplo, de competir com os colegas, você já está aqui limitando que ele consiga de fato aprender com o jogo. Então, tenha sempre esse cuidado. Se o seu jogo vai exigir algum conhecimento, pense em conhecimentos gerais, coisas bem abrangentes que seu aluno já possa ter aprendido em outros momentos, fora da sua proposta de jogo. Por fim, mais uma vez, é importante lembrar que a atividade lúdica simula realidades, simula situações. E esse é um dos pontos fundamentais que a gente pode explorar. Quando uma criança está simulando, por exemplo, ser a mãe de uma criança, naquela questão clássica de ela estar brincando com uma boneca, por exemplo, ela está ali desenvolvendo algumas aprendizagens, assimilando informações sobre o que a nossa sociedade pensa nessa relação entre mãe e filha, por exemplo. Nesse sentido, a própria simulação, o próprio cenário que nós pensamos sobre o jogo, ele já pode ensinar coisas. Um jogo como esse aqui da foto que eu usei para ilustrar, por exemplo, em que ele usa o cenário da colonização do Brasil, que ele faça ali aquele ambiente com os alunos movendo barquinhos, saindo de Portugal e chegando aqui na costa do Nordeste brasileiro, já está ensinando, já está trazendo informações importantes para o aluno simplesmente nessa fantasia de ser um navegador de Portugal
para o Brasil. Essa fantasia, ela já traz conhecimentos, ela já traz informações para o aluno assimilar. Por fim, algumas dicas básicas para esse nosso processo criativo. Primeira coisa, para criar um jogo, para criar um brinquedo, a gente tem que brincar, a gente tem que jogar. Então, vai ser muito difícil tu conseguir criar algum material lúdico se tu não se permite, se tu, sendo assim, para você poder ser um criador, você precisa de experiência. Então, conheça diferentes jogos, procure conhecer diferentes brinquedos, pensar em outras possibilidades para que assim você consiga ter inspiração. Você só vai conseguir criar um jogo de tabuleiro, por exemplo, se tu já teve alguma experiência que te colocou nessa situação. Só vai conseguir criar um jogo que realmente estimule a coordenação motora, por exemplo, que estimule o raciocínio lógico, se tu passou por esse tipo de atividade em algum momento, e isso vai te dar inspiração para criar algo próprio. Então, aí vem a outra dica. Para nós começarmos a nossa criação, a gente acaba muitas vezes se inspirando em jogos, em brinquedos, em materiais que nós já conhecemos. Uma das maneiras mais fáceis para a nossa primeira criação é pensar em atividades lúdicas clássicas e adaptar ela para aquela aprendizagem, para aquele assunto que nós queremos abordar. Por exemplo, um dos primeiros jogos que eu criei foi um jogo que eu chamei de War Africa. Foi um jogo baseado no clássico tabuleiro War, em que as pessoas têm que dominar diferentes regiões no planeta com diferentes objetivos e tal. E eu adaptei as regras, a lógica desse jogo para ensinar o contexto geográfico do continente africano, as diferentes regiões, os diferentes países que formam aquele continente. Ou seja, eu peguei uma lógica de um jogo que já existe, que é clássico, e adaptei ele para responder ao meu problema, à situação específica que eu queria tratar. Então, essa é uma estratégia muito simples para a gente poder começar a se apropriar de lógicas de jogos, para que a gente possa, assim, ter mais liberdade para, nas futuras criações, a gente conseguir fazer coisas mais autorais, ter mais liberdade para criar novas regras, se sentir mais à vontade para criar diferentes situações dos nossos jogos, dos nossos brinquedos. Por fim, mais uma vez, lembre-se, um jogo é uma simulação de uma situação. Sendo assim, uma ótima estratégia para pensar em jogos, em brinquedos, é imaginar aquelas situações que envolvam aquela aprendizagem que tu quer e transformar essas situações em algo que possa ser um jogo, em algo que tenha regras, em algo que as pessoas possam experimentar, possam se envolver. Por exemplo, esse jogo que eu coloquei aqui em cima. O objetivo desse jogo que está nessa imagem era fazer com que os alunos se colocassem no papel de cafeicultores no Brasil durante a Primeira República. Então, o que eu fiz? Eu comecei a imaginar situações em que um cafeicultor se colocasse em posições de desafio, em que esse cafeicultor tivesse que fazer escolhas sobre, por exemplo, como investir o seu dinheiro na produção de café, na cidade, em lojas, enfim. Então, eu imaginei situações em que esse cafeicultor fosse colocado diante de desafios. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas gerais sobre essa parte inicial tão importante para a criação dos nossos brinquedos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a organização do planejamento para a construção, a produção desse material. Nos vemos no próximo vídeo, então. Bons estudos, um abraço.